Então, gente, vamos lá. Foi um minuto. Bom, eu queria primeiramente me apresentar, né, e apresentar um pouco o grupo, o grupo GDIRG. A gente tem feito essas lives, foi uma proposta do próprio grupo, né? Quem coordena o GDIRG é o professor Marco Antônio, que já deve estar nos assistindo agora. E aí eu, Andi, o Eric, os dois Erics, temos dois Erics, o Santos e o Washington, e temos o Raul também. Nós somos orientandos do professor e o GDIRG surge no ano passado, né, como um grupo de estudo que vai pesquisar identidade, gênero e raça. E aí eu juntamente com o professor, faço pesquisa sobre masculinidades negras, né? No cinema, eu analiso um filme chamado Corra, do Jordan Peele, e aí um dos teóricos que eu trago para discussão, para pesquisa, é o próprio Frantz Fanon. Então, hoje a gente vai aproveitar a live para conhecer mais Frantz Fanon, um grande teórico que, assim, quem quer fazer debate sobre questões étnico-raciais precisa falar de Fanon. Assim. Então, o professor Tiago vai poder falar melhor ainda sobre isso. Então, gente, vamos lá. Só mais um detalhe. A gente fez as outras duas lives e quem não assistiu, a gente vai disponibilizar os vídeos, né? Assim que ficar tudo ok, a gente vai disponibilizar esses vídeos para vocês assistirem as outras duas lives que aconteceram e as que virão. Então, é importante que na próxima semana a gente também vai ter uma outra live. Deixa eu só confirmar aqui quem é a professora. Só um segundo. A professora doutora Ana Lúcia Silva Souza, né, da UFBA. Ela vai também trazer uma outra live muito interessante, Letramentos de Resistência. Então, a gente vai aguardar essa live. Então é isso, professor Tiago, pode começar, se apresente. Tá certo. Obrigado, Andi. Quero começar agradecendo ao Andi, né, ao professor Marco Antônio Bonfim, parabenizar o grupo de estudos, né, o CEDIRG, Grupo de Estudos de Discurso, Identidade, Raça e Gênero. Dizer que eu tenho acompanhado aí desde o início, né, esse primeiro ciclo de debates de linguagem e colonialidade que vocês criaram, com a professora Vera Rodrigues e depois com o professor Gabriel Nascimento, e estou muito feliz com o resultado e agradecido pelo convite, né. Antes de começar, eu só queria falar duas palavrinhas, assim. A primeira é que eu não sou propriamente um especialista, né, em Frantz Fanon. O Fanon é uma grande referência teórica nas minhas pesquisas sobre questões coloniais e relações étnico-raciais. Então, eu falo desse lugar não como especialista em Fanon, mas como alguém que lê constantemente e usa constantemente o Fanon nas minhas discussões e pesquisas. Ano passado, eu tenho um grupo de pesquisa chamado NEDESA, que é Núcleo de Estudos de Descolonização do Saber, vinculado ao Departamento de História da Universidade Regional do Cariri. E aí, ano passado, junto com a professora Cícera Nunes, né, do Departamento de Educação da URCA, o professor Francisco Silva, do Departamento de Filosofia da UFCA, eu comecei, junto com eles, a sistematizar um mini curso sobre Frantz Fanon, que eu realizei nessas universidades, na verdade, com o intuito de facilitar a aproximação da obra do Fanon, né, dos estudantes, principalmente esse público, né, universitário, porque a gente fala muito do Fanon, mas lê pouco, e às vezes percebe-se que é uma dificuldade de entrar na própria obra dele, né, não saber por onde começar e tal. E aí, desde o ano passado, eu venho realizando esse mini curso que é com esse intuito, né. E aí aqui na fala para vocês, eu vou fazer uma condensação, né, dessa discussão, dizer para vocês que nós temos um grande pesquisador do Frantz Fanon no Brasil, que é o professor Davidson Mendes Faustino, que é professor da Unifesp, e eu recomendo muito, grande parte
Eu fiz a leitura da tese dele, assisti a um curso com ele. Ele é uma grande referência sobre o pensamento do Fanon e sobre o fanonismo no Brasil. Eu recomendo muito para quem quiser, assim como referenciais aqui no Brasil, de pesquisadores sobre Fanon, recomendo muito que vocês procurem o Davidson Mendes Faustino, né, da Unifesp. Então, dito isso, vamos lá. Eu fui instigado, né, pelo Andi, pelo professor Marco Antônio, a pensar nessa questão da colonialidade do pensamento do Francis Fanon. É um tema muito amplo, obviamente eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, a ideia aqui não é aprofundar nada, é apenas dar um panorama, e nesse panorama eu vou abordar basicamente 3 obras do Fanon, né? O Pele Negra, Máscaras Brancas, que é o primeiro livro dele, publicado, e aí eu vou ficar principalmente no capítulo 5, a experiência vivida e vou falar um pouco do capítulo 1 também, que é o Negro e a Linguagem. Depois eu vou falar sobre uma conferência do Francis Fanon em 1956 chamada Racismo e Cultura, e depois vou finalizar falando um pouco sobre a questão colonial, um pedaço, né, da perspectiva da questão colonial que é trazida pelo Fanon no último livro dele publicado em vida, que é Os Condenados da Terra, que é um livro de 1961, certo? Então, assim, a ideia é, de forma panorâmica, fazer esse percurso aqui nessas 3 obras dele, tá? E aí, Andi, se precisar me interromper, falar qualquer coisa aí, Tá tranquilo, fica à vontade, professor. tá? Tá tranquilo. Então, só a título é importante saber minimamente quem foi Fanon. Eu não vou aqui traçar uma biografia dele, que não vai dar tempo, mas assim, é muito importante que se saiba que o Francis Fanon, a formação do Francis Fanon é em medicina, né? Ele teve uma formação em medicina na França, ele é martinicano, né? E no período pós-Segunda Guerra Mundial vai estudar na França, e ele se especializa em psiquiatria, certo? E ele a atuação profissional dele foi nessa linha de trabalhar em institutos psiquiátricos, né? Ele trabalha na França e trabalha na Argélia também, no Instituto Psiquiátrico, e depois se torna uma voz fundamental a partir dos anos de 1954, um pensador fundamental nos movimentos de descolonização dos países africanos, né? Em que ele vai ter uma articulação junto à FNLA, na Argélia, uma atuação, ele vai ser um ativista, né, da causa da independência dos países africanos, certo? Então ele é uma figura múltipla, né, nesse sentido. E qual é a grande questão do Fanon, assim, um ponto fundamental para levantar em relação a ele, é que ele, enquanto psiquiatra, né, alguém que atua na psiquiatria, ele começa a pensar, pegar os casos, os estudos clínicos, né, que ele vem fazendo ao longo da atuação profissional dele, nessas instituições psiquiátricas, ele começa a trazer essas experiências para pensar a questão colonial, para pensar a questão racial, para pensar o colonialismo e o racismo, né? E aí o primeiro livro dele, Pele Negra, Máscaras Brancas, que é um livro de 1952, o ponto fundamental desse livro é discutir a dimensão, né, do trauma psíquico colonial, procurar compreender, ele faz uma análise clínica do arsenal de complexos decorrentes da situação colonial. Então, quais são as marcas e heranças do colonialismo na relação entre brancos e negros numa sociedade colonial, né? E aí, então, o primeiro livro dele, Pele Negra, Máscaras Brancas, tem esse intuito, né, de meio que fazer um estudo clínico. Só que, como a gente vai ver, ele vai muito além de um estudo clínico, né, porque ele começa nesse livro ele se aventura em diversas áreas, que não são só a
a psiquiatria, a psicologia, ele vai falar de cinema, ele vai falar de literatura, ele vai falar de filosofia. A gente vai ver, né, que ele tem grandes interlocutores na filosofia, principalmente entre os existencialistas, né, o Sartre, na fenomenologia, o Merleau-Ponty. Ele dialoga com o marxismo, ele dialoga com Freud e Lacan, e ele dialoga principalmente, o principal interlocutor intelectual do Fanon é o Aimé Césaire, que é um conterrâneo dele, martinicano, que é um dos, digamos, fundadores da chamada negritude, que surge nos anos 30, esse movimento da diáspora negra que está ali em Paris nos anos 30, né, tendo o Aimé Césaire à frente, o Leopoldo Sédar Senghor, né, principalmente essas duas figuras. Né. Então, o principal interlocutor intelectual de Fanon é o Aimé Césaire. E aí é importante lembrar que o livro de Fanon é publicado, Pele Negra, Máscaras Brancas, é publicado em 1952, mas antes, 2 anos antes, a gente tem a publicação. O Fanon está dialogando diretamente com esse livro do Aimé Césaire, Discurso sobre o Colonialismo, né? E com essas outras correntes de pensadores europeus, né, que eu citei anteriormente. Exatamente. Pô, você está ilustrando muito bem aí. Valeu, Andy. Valeu. Antes de publicar Pele Negra, Máscaras Brancas, vocês estão me ouvindo bem? Parece que travou aí. Tudo bem? Estão me ouvindo? Voltou, acho que voltou, professor. Voltou? Ixi. Aqui voltou, professor. Voltou? Beleza, então. Eu estou lendo umas mensagens que está travando. Então, antes de... Na verdade, o livro Pele Negra, Máscaras Brancas, o capítulo principal desse livro, que é o capítulo 5, chamado Experiência Vivida do Negro, esse capítulo ele foi publicado 1 ano antes, em 1951, como um artigo, né, publicado na revista chamada Esprit, e, digamos, as principais questões que o Fanon vai desenvolver no Pele Negra, Máscaras Brancas estão nesse capítulo 5, né, do livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, eu recomendo, quem quiser fazer uma leitura, uma primeira aproximação, eu acho esse capítulo fundamental, certo? A experiência vivida do negro. E aí eu acho interessante pensar, refletir sobre o momento em que esse texto é escrito, né? 1951, e pensando como que 2 anos antes a gente tem um livro publicado pela Simone de Beauvoir chamado O Segundo Sexo, Experiência Vivida. E aí se a gente for, né, ver o título do artigo do Frantz Fanon, Experiência Vivida do Negro, a gente vê, não estou dizendo que a Simone de Beauvoir influenciou o Fanon, não é isso, mas é de procurar perceber, né, como é que nesse momento do pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem, tanto no âmbito das discussões de gênero, a Simone de Beauvoir dizendo, né, trazendo as reflexões de gênero, naquela famosa máxima dela, não se nasce mulher, torna-se, né? E o Frantz Fanon, no Experiência Vivida do Negro, trazendo uma reflexão na discussão racial, dizendo que não se nasce negro, mas torna-se negro a partir da experiência da situação colonial. Então, a questão racial, né, é uma dimensão, digamos, ela é decorrente da experiência colonial. Então, essa primeira reflexão que o Fanon vai trazendo, né? Quer falar? Sim. Só um segundo. Professor, algumas pessoas estão dizendo que não estão te vendo muito bem. Acho que a luz da janela, a claridade... Ah, é? Ah, tá. Isso, melhorou? Isso. Pronto. Opa, beleza. Agora tá melhor. Tá. Melhorou, né? Tá. Isso. Então,
E aí é até interessante pensar junto com a professora Vera Rodrigues, né, que na primeira na conferência dela, né, que abriu aqui o ciclo de debates, linguagem e colonialidade, ela falou muito dessa dimensão da experiência, né, da mulher negra, e como que o texto do Frantz Fanon, né, experiência vivida do negro, né, parte dessa perspectiva de que para compreender a dimensão racial e a dimensão colonial é necessário partir dessa dimensão da experiência vivida, né? E aí também ele está num diálogo, obviamente, com os existencialistas, com o pessoal da fenomenologia, né? O Merleau-Ponty também, essa questão do corpo, dos estudos sobre o corpo, né? Então, e aí nesse sentido é muito interessante pensar o Frantz Fanon. O Pele Negra, Máscaras Brancas é um estudo clínico, mas é também um livro ensaístico, né, em que ele se coloca na primeira pessoa, em que ele vai construindo, né, o pensamento dele a partir desse gênero ensaístico, né, se colocando sempre à prova, né, colocando o seu próprio corpo como dimensão da experiência dos seus estudos, né, E aí ele fala da trajetória dele enquanto martinicano, enquanto homem negro, né, que vai viver na França, as situações de racismo que ele vive na França, e as situações, e os pensamentos, e como que ele vai construindo o pensamento dele a partir dessa dimensão da experiência vivida, né? Então isso eu acho que é outro ponto importante que eu queria ressaltar. E aí, seguindo aqui então, a trajetória do Frantz Fanon, como eu já disse, a trajetória profissional dele foi enquanto alguém que trabalha em institutos psiquiátricos, né? E ele vai fazer uma residência com um médico francês chamado François Tosquelle, que é um cara que cria uma linha de pesquisa dentro que é chamada de psicoterapia institucional. Que é uma linha em que o doente mental, em que se pensa que nos estudos clínicos sobre a doença mental, essa linha da psicoterapia institucional pensa que o doente mental, ele não é um doente mental por questões individuais, psíquicas individuais. O que cria a doença é um quadro, é um fator social. E aí é nessa linha, né, de atuação do Frantz Fanon que ele vai começar a pensar, né, que essa linha da psicoterapia institucional que vai justamente dizer que o quadro de doença mental é um quadro social, né, é um quadro de alienação social. É a partir dessa experiência do Fanon também que ele vai construir a principal linha argumentativa dele, referente ao livro Pele Negra, Máscaras Brancas, que é o conceito de alienação colonial. É um conceito fundamental para o Frantz Fanon, né, que ele vai desenvolvendo ao longo da obra, no capítulo 5, do Pele Negra, Máscaras Brancas, e ao longo de toda a obra, né. E aí, justamente, qual é a questão do Fanon? O que é essa alienação colonial? Como é que ela surge? Quais são os efeitos dela? E como que a gente, principalmente, como é que a gente pode se desalienar, criar uma estratégia de desalienação colonial, né? Ou como é que a gente pode criar uma estratégia de combate ao racismo, né? Então o livro dele, Pele Negra, Máscaras Brancas, é também um livro propositivo, é um livro que propõe uma saída possível de combate à alienação colonial e de combate ao racismo, certo? E aí no capítulo 5, né, o capítulo mais famoso, né, que a gente tem o início do capítulo, a abertura do capítulo é muito citada, que é quando tem uma criança branca na França que olha para o Fanon e aponta de mãos dadas com a mãe, olha para o Fanon e aponta para o Fanon e diz: olha, mamãe, um preto.
E essa experiência do olhar de uma criança, né, supostamente um ser inocente, né, que não deveria ter construído já esses estereótipos, mas que já construiu, né, é uma criança que olha para o Fanon e aponta para ele, qualificando ele de preto, né? E essa cena, digamos, é uma cena catalisadora da experiência vivida do negro na situação colonial. E é a partir dela que o Fanon vai começar a articular o pensamento dele, né? Que é justamente o quê? O que é a alienação colonial? A alienação colonial a experiência, é o que joga o negro nessa zona do não ser, né? Ou seja, a impossibilidade de existência do ser. O ser negro, o negro não tem a condição de existência enquanto humano dele é impossibilitada num quadro de situação colonial, né? Então, ele é visto como um não ser e ele é visto e ele é acompanhado de uma série de estereótipos, né? Sempre, né? Que vai desde a coisa do bandido, né? Enfim, aquele estereótipo que todos nós conhecemos, né? E aí, no capítulo 5, ele vai dizer, né? Na sequência desse olhar do menino branco, que o Fanon fala da experiência dele de desmoronamento frente ao olhar dessa criança branca, né? Então, ele diz assim: aqui estão os farelos reunidos por um outro eu. O Fanon desmorona em sua subjetividade, ele é esfarelado, né? E aí, o que é o livro Pele Negra, Máscaras Brancas? É uma tentativa de reunir esses farelos, né? Desse outro eu despedaçado pela experiência colonial, de reunir esses farelos para se reconstruir, se construir enquanto humano, se construir enquanto sujeito, né? E aí, dentro dessa perspectiva da alienação colonial, quais eram as saídas dos sujeitos negros, né, no quadro de alienação colonial? Era vestir as máscaras brancas para poder ser reconhecido minimamente na sociedade colonial. Ele tinha que vestir essas máscaras brancas. E é até interessante que o título do livro do Fanon, né, Pele Negra no singular, Máscaras Brancas no plural. Por quê? Porque são diversas máscaras brancas que o negro tem que vestir num quadro de situação colonial para ter direito à existência, né? E essas máscaras brancas elas estão em diversos lugares, né? Elas estão na linguagem. Então, tem a dimensão da linguagem, é necessário falar como colonizador para poder ser ouvido. Essa máscara branca está na dimensão do corpo. É necessário embranquecer o corpo, é necessário alisar o cabelo para ser aceito, é necessário criar uma máscara também no ponto de vista da episteme, né? Do pensamento, ou seja, quanto mais você reproduzir um pensamento eurocentrado, mais você vai estar apto a ser aceito nessa sociedade colonial. A máscara da sexualidade, a máscara dos costumes, né? Então são diversas máscaras brancas, que a gente chama também de embranquecimento, né? Que o Fanon diz essas máscaras brancas fazem parte desse quadro de alienação colonial. E aí, portanto, então, o Fanon, nessa análise clínica, ele vai esmiuçando o quadro de dimensão do trauma psíquico colonial, né, nas sociedades coloniais, e ele usa o seu próprio corpo também como laboratório dessa discussão. Daí a escrita ensaística, né, do Pele Negra, Máscaras Brancas. Daí, gente, espero que não esteja muito rápido, essa coisa do tempo eu fico meio um pouco ansioso de dar conta aí, mas se estiver muito rápido, você me fala aí, Andy. Tem 5 minutos? Caramba. 5? Não, vamos dar uns de 18 minutos, professor. Porque o povo para fechar? Fazendo perguntas.
Ah, tá certo, beleza. Tá. Tem mais uns 8 então, minutos, uns 8 a 10 minutos. Tá, beleza. Você me avisa então quando der. Tá bom. O capítulo 1 do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, e aí, enfim, como esse ciclo de debates, né, tem como título Linguagem e Colonialidade, eu achei importante trazer o capítulo 1 do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, porque é o capítulo em que ele discute justamente a questão da alienação colonial na dinâmica da experiência da linguagem, né? E aí ele tem um diálogo direto com Aimé Césaire, né? E aí é importante salientar também como é fundamental, tanto para o Aimé Césaire quanto para o Frantz Fanon, a questão da poesia, da experiência da linguagem poética, porque o livro de Frantz Fanon, para quem leu, sabe muito bem do que eu estou falando, é um livro extremamente poético, né? A introdução é pura poesia, né? Então, a importância da tomada da consciência negra pela palavra poética, pela poesia. Então, o Fanon vai falando nesse capítulo 1, Negro à Linguagem, ele vai falar sobre a importância da experiência da fala, do ato de fala. Não da fala apenas na dimensão do lugar de fala, né? Mas da fala em sua dimensão performativa, do ato de fala. E aí ele está também muito em sintonia com Aimé Césaire, né, que foi um grande poeta, né? E aí nesse capítulo 1 ele vai falar sobre a experiência de alienação colonial na dinâmica da linguagem em relação ao negro martinicano em geral, quando na época dele, né, nos anos 40, 50, a experiência dos negros martinicanos que vão estudar na França, na metrópole, e aí passam por aquilo que o Fanon chama de uma transformação genética, que passa a adotar a língua francesa, usar o sotaque francês e a rejeitar a experiência do creole, do patois, né? E aí falar francês perfeitamente, que nem um francês da metrópole fala, é se assimilar ao mundo do branco, né? É vestir a máscara branca da linguagem. E o Fanon, né, então ele fala sobre essa experiência de embranquecimento da linguagem, pela fala, que acontece com os martinicanos quando voltam da França, né? E aí ele vai justamente usar esse exemplo para dizer que a experiência a consciência da negritude, ela tem que passar pela apropriação do ato de fala, né? Pela experiência da linguagem, porque falar pela língua do outro é você alimentar um quadro de alienação colonial, é você alimentar o silenciamento. Então é necessário falar pela sua própria língua, né? E qual é a sua própria língua? É isso que o Fanon vai construindo ao longo, né? É isso que a negritude está fazendo, que o Aimé Césaire está fazendo, né? Fazendo suas poesias, organizando suas antologias poéticas, falando sobre, né, o ato de fala do sujeito negro, né? E aí, nesse sentido, infelizmente, eu acho que pelo tempo eu não vou conseguir avançar no racismo e cultura, nem nos Condenados da Terra, mas assim... Vai mais um pouco, pode ir. Pode ir? Então é importante... Ah, beleza. É importante salientar, né, que o livro Pele Negra, Máscaras Brancas é uma obra propositiva, né, que tem como intuito eliminar o quadro de alienação colonial, eliminar o racismo, né? O racismo como uma dinâmica complementar ao colonialismo, né? Só que, e aí é um ponto fundamental do Frantz Fanon, para eliminar isso, não basta retirar as máscaras brancas, né? A responsabilidade maior de eliminação da alienação colonial e do racismo é do próprio branco. E aí é um ponto fundamental do Frantz Fanon, né? E na introdução, a introdução do livro é maravilhosa, recomendo que todos leiam, né? Ele diz assim, logo no início, né? A explosão ainda não aconteceu, né? Ainda é cedo ou tarde demais. E essa explosão seria o quê? Seria a proposta que ele está fazendo de um novo humanismo, né? De um humanismo em que todos são reconhecidos em suas diferenças e não a partir do padrão do universalismo supostamente
desse universal supostamente neutro, mas que é um universal que tem cara, que tem cor, né, que é o universal eurocentrado branco, né? O que o Fanon está propondo é a experiência de um novo humanismo, né, em que todos são reconhecidos pelas suas diferenças, em que cada um pode criar o seu próprio universal a partir das suas diferenças e todos possam falar e ser ouvidos, né? E aí ele diz que ainda é cedo ou tarde demais para que isso aconteça. Por quê? Porque não cabe apenas ao negro esse movimento, né? Não basta retirar as máscaras brancas para estruturar, para quebrar com a alienação colonial. É necessário quebrar o espelho, né? É necessário retirar o espelho branco, né? Fazendo aqui uma brincadeira, né? Máscaras brancas, se tem a pele negra, máscaras brancas, por outro lado tem os espelhos, o espelho do narcisismo branco, né? E aí o Fanon, um gatilho de análise do Fanon que vai ser muito recuperado também posteriormente por vários pensadores. Mais recentemente, a gente tem a Grada Quilomba falando muito disso, né, do narcisismo branco. E isso é algo que o Fanon traz também, né, que é a discussão da branquitude, né, que é justamente o quê? O narcisismo do homem branco é a impossibilidade de enxergar o outro, né? Ele só enxerga a si próprio, né? E ao alienar o outro, ao silenciar o outro, ao apagar o outro, ele fundamenta o seu mito de superioridade, o seu mito de modernidade, o seu mito de sujeito moderno, né? Enfim, que detém os saberes, né? Todos os conhecimentos. Então, só é cedo ou tarde demais para quebrar com o quadro de racismo e alienação colonial, porque essa batalha depende também de uma conscientização do branco, né? E é necessário que o branco quebre o seu próprio espelho narcísico. Não basta apenas o negro retirar suas máscaras brancas, né? E aí, para o branco quebrar o seu espelho narcísico, aí é uma tarefa hercúlea que a gente... A luta que a gente está até hoje, estamos nessa batalha até hoje, que esses espelhos narcísicos ressurgem com força, quando a gente acha que está sumindo, ressurge novamente, ressurge da mesma forma como vai ressurgindo em diversas claves, né? Como o próprio racismo, né? Que depois, infelizmente, não vai dar tempo de eu aprofundar, mas é a conferência de 1954, de 1956, do Frantz Fanon, no quadro do primeiro congresso de escritores e artistas negros que acontece em Paris. Essa conferência vai ter como título Racismo e Cultura, e ele vai justamente aprofundar, Frantz Fanon vai aprofundar nessa conferência a discussão da relação intrínseca entre colonialismo e racismo, né? E vai mostrar como que racismo e colonialismo estão intimamente relacionados, e vai mostrar como que o racismo é um elemento cultural fundamental na experiência de colonização, e como que o racismo ele é dinâmico, ele vai mudando de cara, né? Então, se o racismo já foi religioso ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, se torna científico, né, a partir do século XIX, ele vai dizer que a partir do século XX o racismo se torna cultural, né? E aí ele vai falar justamente, né? Ele está falando em 1960, em 1956, alguns anos depois, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, em que o racismo científico do pós-nazismo foi condenado peremptoriamente, né, pelo Ocidente. E aí o Fanon está analisando um novo tipo de racismo que está surgindo nesse pós-Segunda Guerra Mundial, que é o que ele chama de racismo cultural, né? E ele vai usar um caso específico para exemplificar o que seria o racismo cultural, que é o caso do blues, né? Da experiência desse gênero musical, né? Do blues, que tem como fundamento, né, o lamento dos negros escravizados, né?
é uma rítmica, né? Que vem daí, né? E o Fanon vai dizer que o branco, né, do pós-Segunda Guerra Mundial começa a consumir o blues, começa a consumir esses lamentos dos negros escravizados como uma forma de aliviar a sua culpa colonial, né? Como uma forma de aliviar a culpa do racismo colonial e uma forma de criar um pseudo-reconhecimento em relação ao negro. Mas o que o Fanon diz quando, na verdade, o que está em jogo, na verdade, com um branco ouvindo confortavelmente um blues, seria de que ele está preservando esse sentimento perverso de sentir prazer através da dor do outro, né? Então, o racismo cultural seria uma outra clave do racismo no mundo contemporâneo, que não pode se justificar mais através da clave do cientificismo, mas que passa a operar agora através, né, desse consumo da fala do negro, né, desse consumo da cultura negra pelo sujeito branco, que alimenta esse sentimento perverso de sentir prazer através da dor do outro. Ou seja, ele continua, enquanto sujeito colonizador, ele continua anulando o outro, né? Porque ele continua ouvindo o lamento e a dor do outro, decorrente dessa experiência colonial, mas já está meio que, de certa forma, isento, porque estaria pseudo-reconhecendo a presença desse sujeito negro na sociedade, né? E aí essa é a discussão, digamos, do racismo-cultura, que, obviamente, vai muito além do que eu estou falando aqui, mas eu tentei condensar aqui, resumir, né? E acho que o tempo já deu, né? Senão não vai dar. O que você acha, Andy? Professor, vamos fazer assim. Eu tenho umas perguntas para fazer, e aí você pode ir intercalando, você vai respondendo e tentando juntar com a sua fala, se caso concile, né? Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Deixa eu só conferir aqui, só um momento. Pronto. Alguém perguntou, eu acho que foi o Baoli, se não estiver enganado. Normalmente, as pessoas que discutem Fanon ficam circunscritas a apenas duas obras, Pele Negras e Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra. A que você acha que se deve isso? Posso responder agora ou você vai... Pode. Bom, Os Condenados da Terra é o livro mais famoso do Frantz Fanon, né? Ele foi publicado em 1961 e teve o prefácio do Jean-Paul Sartre, que na época, né, nos anos 60, era, digamos, o filósofo pop que estava em todo... Né, onde o Sartre ia, tinha reconhecimento e recepção, né? E até uma questão que o próprio Fanon... Ele fala disso, né? Porque o Fanon ele morre muito jovem, né? Ele morre logo depois da publicação de Os Condenados da Terra, né? E ele morre de leucemia, né? As células brancas invadem o corpo dele, né? Até uma ironia do destino, né? Esse tipo de morte que ele tem, né? Das células brancas invadindo o corpo dele. E antes de morrer ele consegue, ele assiste a publicação do livro dele com o prefácio do Sartre, e ele não gosta do prefácio do Sartre, porque ele diz que o Sartre não entendeu, né, a obra, enfim, mas eu não vou entrar nesses pormenores, mas respondendo ao Baoli, o que se deve basicamente que Os Condenados da Terra foi traduzido para o português e publicado nos anos 60 no Brasil, e tenho certeza de que ele só foi publicado no Brasil porque tinha o prefácio do Jean-Paul Sartre. A fortuna da recepção dessa obra se deve ao prefácio do Jean-Paul Sartre. E quem leu o Fanon nos anos 60 foi basicamente a intelectualidade marxista, né? O Florestan Fernandes, o Ottaviani, o Glauber Rocha, foi esse pessoal, basicamente, que leu nos anos 60, e o Freire, né? O Freire, um grande leitor de Fanon, inclusive essa discussão do oprimido, opressor, tem uma relação com a discussão do Frantz Fanon nos Condenados da Terra, do colonizador e do colonizado, né?
dessa pedagogia do opressor, da pedagogia do oprimido. Ele traz daí também o Paulo Freire, né? Então tem essa... Fala-se muito do Fanon a partir dos Condenados da Terra por isso, né? Por um lado. E depois, o primeiro livro dele, Pele Negra, Máscaras Brancas, foi completamente ignorado no Brasil até os anos 80, né? Quando a gente tem um outro tipo de recepção, que aí é a recepção da intelectualidade negra, né? Que está repensando as questões étnico-raciais no Brasil a partir do Francis Fanon. E aí a gente tem a própria Lélia Gonzalez, né? E uma série de pensadores e pensadoras negros e negras que estão lendo Fanon, lendo Pele Negra, Máscaras Brancas e replicando. Por isso que esses dois livros são os mais conhecidos e os mais lidos. E a gente tem também, no âmbito dos estudos culturais, né, com Stuart Hall, no âmbito dos estudos pós-coloniais, com uma série de pensadores, o próprio, o Homi Bhabha, o Said, todos esses caras são leitores do Francis Fanon e citam muito o Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, acredito que venha daí, né? Mais respondendo aí. Sim, professor, ótimo. Tem mais questões, né? Vamos lá. A outra pergunta, não consegui anotar de quem era, acho que é da Aliana Silva, pronto. Você enxerga essa alienação colonial ainda muito presente em nossa realidade? Falando do que o Fanon, né, discute sobre a alienação colonial. Essa é uma questão, professor. Tá. A outra questão, que acho que é diferente, mas é só para a gente tentar ganhar tempo, é do Alexandre Cadilli. Como o professor observa a apropriação das leituras do Fanon pelos estudos decoloniais da América Latina? Aí ele fala, em especial, o grupo Modernidade, Colonialidade. Não sei se deu para ouvir. Sim, perfeito. Pronto. Deu. Tem outra. Você quer pode falar. Estou anotando aqui. Pode falar. A outra questão Fanon aborda a questão da religião e sua relação com o colonialismo. Eu acho que a pessoa está perguntando, né? O Francisco Silva. Tá, beleza. Ele está fazendo esse questionamento, né? Fanon aborda a questão da religião e sua relação com o colonialismo. Pronto. Aí, outra coisa, professor. Sim. O combinado, né, é até 5 horas da tarde e é o que o Instagram proporciona, né? Aí o que é que pensamos aqui, né? Eu, professor, o pessoal do grupo é que a gente pare quando o Instagram encerrar e a gente voltaria para fazer mais 20 minutinhos para as conclusões finais. Tá, beleza. Tudo bem. Dá certo? Você está tranquilo? Dá certo, tá. Pronto, então tranquilo. É isso, gente. Porque o Instagram ele não avisa, né? Ele encerra sem avisar. Então, quando der 5 horas, certamente vai cair. Então, gente, não vai embora, porque a gente vai voltar, tá bom? Então, é isso, professor. Pode continuar. Beleza. Então, a primeira pergunta, alienação colonial hoje. Aí eu respondo com a própria frase do Francis Fanon na introdução do Pele Negra, Máscaras Brancas. Uma frase que eu já citei, né? Que ele diz, a explosão ainda não aconteceu, ainda é cedo ou tarde demais. Então, alienação colonial. Será que a gente vai conseguir quebrar esse quadro de alienação colonial? Ainda é cedo ou tarde demais? Certamente a questão da alienação colonial, ela, assim como a perspectiva do racismo, que o Francis Fanon analisa no Racismo e Cultura, é dinâmico, né? Ele vai mudando de cara, né? Então, onde é que vai se reproduzindo esse mecanismo de alienação colonial, né? No dia de hoje? No quadro político do Brasil atual, não preciso nem dar muitas explicações, né? Para dizer que falar sobre, né, esse espelho do narcisismo branco, o quanto ele tá firme e forte, né? Acho que não cabe muitas explicações, basta recordar quem é o nosso atual presidente, né, e as políticas que estão sendo
no campo de desmonte de todas as políticas né, de identidade, das políticas étnico-raciais, no quadro das afirmações, né, como isso está sendo desmontado, é uma resposta como está sendo, como é que a dinâmica da alienação colonial está se reproduzindo nos dias atuais, né. Respondendo ao Alexandre, eu acho que esse é o nome dele, sobre a recepção do Fanon nos estudos decoloniais. O Fanon é muito citado, né, pelo pessoal do grupo Modernidade e Colonialidade. Não sei, na verdade, não sei se te dizer se muito citado, mas ele é uma referência, né? Assim como é uma referência para os estudos culturais, assim como é uma referência para os estudos pós-coloniais. Todo mundo, porque o Fanon abre um campo de pesquisa a partir dessa perspectiva da alienação colonial, né? E aí, esses pesquisadores, pensadores da modernidade e colonialidade são leitores de Fanon, assumidamente. O que eu acho um pouco, às vezes, uma questão um pouco crítica aos estudos decoloniais é que eles ficam centrados, né, é um movimento da América Latina, obviamente, mas eles acabam, eu acho que eles acabam apagando, né, o papel fundamental do Césaire, do Fanon, nessa perspectiva deles, né, que eles construíram, né, dos estudos decoloniais, né. Tem um legado aí que se deve ao Frantz Fanon, que eu tenho minhas dúvidas se esse legado é devidamente reconhecido, né. Religião e colonialismo, Francisco Silva, professor Francisco Silva lá da UFCA, o Frantz Fanon, ele fala sobre a experiência religiosa no primeiro capítulo dos Condenados da Terra, no capítulo 1, que é sobre a violência. Ele fala um pouco sobre a questão do transe, né, a questão da possessão, nesse sentido que ele está trazendo sobre a discussão da relação entre violência e situação colonial. O Fanon, ele traz essa discussão mais no sentido de pensar como que a violência funciona como um elemento de desintoxicação, de alívio da tensão muscular do sujeito colonizado, né? E aí ele vai falar da experiência do transe, da experiência da possessão, mas assim, que eu recordo das minhas leituras, eu não li tudo do Fanon, mas assim, ele não fala muito assim sobre tanto sobre a questão da religião e do colonialismo. Professor? Opa! Você terminou essa pergunta? Sim, terminei. Pronto. Tem outra aqui, que deixa eu só um segundo. Que era uma professora que está perguntando sobre a educação. Pronto. Como o senhor relaciona os estudos de Frantz Fanon com o campo da educação? Essa é da Rosa Sulamita. E tem outros. Não sei se eu já digo logo assim para... Pronto. Tá, beleza. Aí a professora Cláudia Cardoso. Nos dias atuais, o racismo cultural está fortemente presente em que aspectos? Eu acho que um pouco você falou anteriormente, mas se você quiser colocar mais questões. Aí tem outra, certo, que é do Lianto Segreto. Ele diz: como Fanon pensa o pós-estruturalismo? É possível uma ontologia pela diferença em Fanon? Tá. Pronto, essas foram as questões que chegaram até a mim até agora. Beleza. Bom, no campo da educação, eu acho importante retomar aquilo que eu já disse. O Paulo Freire foi um leitor do Frantz Fanon, né? Eu não sei se a pergunta da professora Rosa foi direcionada sobre as perspectivas do uso do Frantz Fanon na educação hoje em dia ou sobre a discussão dele de educação. Mas, enfim, não ficou muito evidente para mim, mas, de todo modo, eu acho interessante pensar essa relação do Frantz Fanon com o Paulo Freire, né? Que o Paulo Freire não precisa nem dizer a figura fundamental que ele é para pensar a educação no mundo, né? Paulo Freire trabalhando a descolonização do saber, né?
dentro da sala de aula, né? Isso que o Paulo Freire propõe, né? Entre outras coisas. E ele está propondo isso a partir de uma leitura com diversos autores, obviamente, mas também com Frantz Fanon. O Frantz Fanon, no livro Os Condenados da Terra, ele fala, né, ele vai falar, ele vai explicar, e aí com isso eu vou aproveitando, respondendo, e vou falando sobre aquilo que eu não consegui falar sobre os Condenados da Terra. Né? O Frantz Fanon ele vai falar sobre a questão da violência nas sociedades coloniais, né? Como que os Condenados da Terra, né, ele retira essa frase da Internacional Comunista, né? Então, os Condenados da Terra na Internacional Comunista seriam os operários, né? Mas o Frantz Fanon vai dizer que na situação colonial, o condenado da terra é o negro. E o negro, o indígena, né? Todo aquele que todos esses que sofrem com a experiência do racismo, né? E ele diz na colônia, alguém é rico porque é branco e alguém é branco porque é rico. Então a questão racial está intimamente relacionada à questão social, né, na situação colonial. Então ele faz uma releitura do marxismo nessa perspectiva colonial, né, e aí ele tem essa discussão interessante sobre como que o mundo colonial é um mundo partido, é um mundo em que tem uma fragmentação, né, em que tem uma exclusão recíproca, né, do mundo do colonizador e mundo do colonizado. Isso se repercute na própria estrutura das cidades, né, centro, periferia, e o uso sistemático da violência, né, nessa relação. O que divide um mundo do outro é a polícia, né, é sempre a polícia que está na linha de fronteira. E ele vai, respondendo a pergunta da Rosa, ele vai, a partir disso, falar que no mundo, inclusive da construção epistêmica e da construção pedagógica, é a violência epistêmica que está na linha de frente também da dinâmica pedagógica, né, das sociedades coloniais. Ou seja, o que se ensina, né, é extremamente violento para os sujeitos racializados, né, porque o que se ensina são conteúdos totalmente eurocentrados, né, totalmente que alimentam o narcisismo branco, em que os sujeitos negros não se reconhecem nesse conhecimento, e aí isso é um quadro de violência extrema, de violência pedagógica extrema. O Fanon fala disso, né, dessa perspectiva da violência, da opressão pedagógica, né, nesse livro. Então acho que isso é uma discussão interessante para pensar numa clave junto com Paulo Freire, né. Espero que eu tenha respondido, né? Não sei se foi nesse sentido a pergunta dela. A Cláudia, o racismo cultural hoje, acho que de certa forma eu já falei um pouco, né, sobre essa pergunta da alienação colonial hoje, mas é importante ver os mecanismos, né, de atualização desse racismo cultural, né. Hoje em dia tem muitos pensadores no Brasil discutindo racismo em outras claves, né, o racismo estrutural, né, o Silvio de Almeida. Acho importante trazer essa leitura do Frantz Fanon junto com a discussão que é feita do Silvio de Almeida sobre racismo estrutural, né, e pensar nessa clave, né, do racismo estrutural. Ou seja, é um pilar, né, o racismo é uma estrutura das sociedades coloniais, ela estrutura as sociedades coloniais e ela é dinâmica, ela vai mudando de cara, né. Lianto, como o Fanon pensa o pós-estruturalismo. Eu não sei de diálogo do Fanon com o Deleuze, Guattari, né, o pessoal do pós-estruturalismo. O Fanon não dialogou com esse pessoal, até onde eu sei, né? Ele dialogou com o existencialismo, com a fenomenologia, marxismo, Lacan, Freud e tal. Mas o que eu posso te dizer, assim, Lianto, é que o pós-estruturalismo, o anti-édipo do Deleuze e Guattari, bebeu, a fonte deles são os povos indígenas e são os povos negros africanos, né, que eles beberam através
das etnografias, né, do Pierre Clastre, que veio estudar os índios no Brasil, do Marcel Grioli, que foi estudar os Dogons na África. Então, a fonte deles é essa. A fonte primordial deles é essa. E é importante que isso seja compreendido, né? Que o pós-estruturalismo vem daí, né? O Deleuze aprendeu com os índios, e não os índios que têm que aprender com Deleuze, né? Nesse sentido, né? Os diversos povos africanos, Deleuze aprendeu com eles e não o contrário, né? Isso é até uma discussão que eu tive, uma conversa boa que eu tive com o professor Luiz Manuel, que é professor de filosofia lá da UFCA, uma figura, um grande estudioso de Deleuze, e do Cheikh Anta Diop também. Então ele é uma figura muito interessante nesse sentido aí. Bom, quer seguir? Tem mais perguntas? Então, apareceram mais 2 perguntas, eu acho. Deixa eu só conferir aqui. Não, tem mais uma aqui. Gente, é o seguinte, a qualquer momento o Instagram vai desligar a nossa live, então não saiam ainda. A gente vai voltar, a gente vai fazer mais uns 20 minutos de conclusão mesmo, assim. Então, eu vou passar as outras questões aqui, professor. E aí, se cortar, a gente continua, né? Mas provavelmente vai cortar. Faltam 2 minutinhos. Beleza. Então, a pergunta aqui é do... Bom, Dan Júnior. Como você vê as relações teóricas ou desconstrucionistas do Fanon com a genealogia do poder do Foucault? Tem essa aqui e tem mais uma, da Jéssica Sanches. Professor Tiago, você poderia falar um pouco mais sobre como a colonialidade repercute nas experiências de linguagem e nas epístemes? Não, epistemes que está aqui, desculpa. Então, o Dan Júnior, ele fez uma pergunta sobre as relações teóricas do Fanon com a discussão da genealogia do poder do Foucault. Isso. Então, o Fanon especificamente, até onde eu sei, nem o Foucault leu o Fanon, nem o Fanon leu o Foucault. Agora, o Foucault não fala muito, né? Ele não fala de... até uma crítica que os pós-coloniais, né, fazem ao Foucault, os decoloniais, enfim, que fazem ao Foucault, é que ele traça toda uma construção de saberes sobre as relações de poder, de saber-poder, mas ele não faz isso no quadro das questões coloniais. Ele faz dentro da Europa, a partir das experiências dentro da Europa. Então o Fanon praticamente não fala. Acho que talvez um pouco naquelas conferências, naquelas conferências na escola no Collège de France, ele tem alguma discussão, mas até onde eu sei não tem, né? Não tem essa. O Foucault não pensa na perspectiva colonial, né? A outra pergunta foi sobre colonialidade e experiência da linguagem. Assim, quem vai responder, quem sabe, quem é craque nisso, é o professor Gabriel Nascimento, que estuda isso, né, especificamente. É a conferência dele, não sei se está salva aí, para indicar para a pessoa que fez a pergunta, para assistir a conferência dele, né, que foi sobre racismo linguístico. Mas, assim, essa dinâmica da colonialidade na experiência da linguagem, a gente tem uma grande pensadora no Brasil, que é a Lélia Gonzalez, né, que ela traz a perspectiva do português, né. Acho que pensar junto com Lélia Gonzalez, assim, ajuda a compreensão do que é essa dimensão da colonialidade na experiência da linguagem, né. Ou seja, fala-se português no Brasil, né, mas o narcisismo branco e o quadro de violência epistêmica e violência pedagógica que sofremos, né, ao longo da nossa formação, faz com que a gente invisibilize a experiência portuguesa da linguagem, né?
Então, assim, não sei, uma forma de responder, assim, não sei se eu estou satisfazendo ela com essa resposta, mas é isso, a colonialidade, ela perpassa, né, perpassa os nossos saberes, né, e aí nesse ponto até tem uma linha, uma aproximação que a gente pode fazer com Foucault, né, nessa dinâmica do saber-poder, né, o Fanon, ele falaria saber alienação colonial, né? Uma construção do saber dentro do quadro de alienação colonial do outro. Um saber eurocentrado que se constrói pela invisibilização do saber do outro, né? Ou melhor dizendo, não conferindo ao outro sequer o estatuto de humanidade, né? Como é que esse ser vai ter saber, né? Então, uma dinâmica de poder que se dá nessa perspectiva da alienação colonial, né? Espero que eu esteja respondendo aí. Sim. Conseguindo responder. Então, eu acho que tem mais uma questão, mas acho que a gente vai ter que encerrar. O professor já respondeu aquela das epistemes, né? O Lianto perguntou sobre a relação da necropolítica, se a necropolítica é contemporânea, é fruto disso. Agora, acho que ele está se referindo ao que você está... Pode repetir? Porque são muitas questões aqui, a gente meio que se perdeu um pouquinho aqui. Sim, ó. E como pensar a necropolítica com a violência epistêmica ou melhor, o epistemicídio? Aí acho que é para fazer uma relação entre o Mbembe, né, com Fanon. Certo. Então, eu vou respondendo se tiver mais, aí você... Acho que a gente vai pegar mais duas perguntas, ou uma no máximo, para poder encerrar aqui. O professor Tranquilo. deve estar com outra coisa para fazer. Não, eu estou de boa, sem problema. Bom, quero agradecer a todas as perguntas, viu? E respondendo aí sobre a discussão de necropolítica e violência epistêmica, primeiro dizer, né, que a necropolítica, esse conceito trazido pelo Achille Mbembe, a partir, né, de um diálogo com Foucault, né, mas também a partir de um diálogo direto com Francis Fanon, né. Então, até tá aí, o Achille Mbembe é uma pessoa que consegue repensar o Foucault num quadro da discussão colonial, né. O Achille Mbembe é um grande leitor do Francis Fanon. Se vocês forem ver praticamente todos os livros do Achille Mbembe, ele está em diálogo direto com o Francis Fanon. Ele tem artigos escritos especificamente só sobre o Francis Fanon. O último livro dele, até onde eu sei, o último livro dele é o Políticas da Inimizade. É porque ele escreve tanto, né, que acho que ele já tem outro livro depois, mas Políticas da Inimizade, que é um livro do ano passado, retrasado. Ele tem um capítulo inteiro sobre o Francis Fanon, chamado A Farmácia de Fanon, em que ele vai analisar, vai trazer essa discussão da alienação colonial, vai trazer a discussão do racismo-cultura, e no próprio Necropolítica ele cita diretamente os Condenados da Terra, né? Essa discussão que eu trouxe para vocês da divisão colonial das cidades, né? E quem traça a linha divisória entre a cidade do colonizado e a do colonizador, entre centro e periferia, é sempre o policial, é o quadro da violência policial, né? E aí necropolítica tem tudo a ver com violência epistêmica, né? Porque o quê? É você deixar, é você matar, se a pessoa não tem direito à existência, né? Quiçá direito a um pensamento próprio, né? Então ele está totalmente dentro, é uma articulação totalmente viável, né? Pronto. Gente, bom, eu não sei se chegaram mais perguntas, deixa eu só conferir, mas acredito que não.
Não, é isso. Professor, eu acho que agora a gente já pode concluir a nossa live. Se o professor tiver outras considerações, a gente talvez tenha perdido alguma pergunta de alguém, mas eu já aproveito para agradecer a participação de todas as pessoas. Vocês ainda continuaram com a gente nessa segunda parte da live, mas é isso. Então, professor, fique à vontade para fazer uma conclusão e indicar autores que acho que as pessoas... já vi alguém perguntou aqui, o Coelho. Vocês podem disponibilizar a bibliografia. Se o professor quiser indicar também autores e tudo mais, seria interessante, tá bom? Certo. Beleza. Eu quero mandar um abraço para o Luiz Coelho, que é um grande parceiro, grande poeta e pensador. Bom, eu já fiz uma indicação, né? Aqui no Brasil, um grande pesquisador da obra do Franz Fanon é o Davidson Mendes Faustino, professor da Unifesp, que enfim, pesquisou o fanonismo no Brasil, a recepção do Fanon no Brasil. É um autor que vale a pena vocês seguirem. Ele também, de vez em quando, disponibiliza palestras, né, falando sobre o Franz Fanon. O próprio Achille Mbembe, né, que eu já falei para vocês, ele tem, né, o livro Políticas da Inimizade, ele tem esse capítulo 5 chamado A Farmácia de Fanon, né, que num diálogo aí com Derrida, da farmácia de Platão, né, mas ele para pensar justamente a questão da inimizade no mundo contemporâneo, como é que isso é construído, e aí ele retoma toda essa discussão do narcisismo, né, do homem branco, do narcisismo do Ocidente, como quebrar isso, né? Enfim, esse narcisismo é parte constituinte das políticas de inimizade do mundo contemporâneo, né? Eu indico para vocês, pessoal, esse foi publicado há uns 2 anos atrás, ainda não está traduzido para o português, mas até a gente mostrando é uma forma de ver se alguém se empolga para traduzir. A última publicação de trabalhos do Fanon é esse aqui, que é a publicação francesa, que é Escritos sobre Alienação e Liberdade, que são todos os rascunhos que o Fanon deixou, né, que a família recolheu e publicaram esses rascunhos. Aí tem peças de teatro. O Fanon escreveu algumas peças de teatros inconclusas, alguns escritos políticos que a maioria deles já estão no livro Por uma Revolução Africana, né, que tem a Conferência Racismo e Cultura, mas nesse escrito sobre alienação e liberdade também tem novos escritos políticos dele, novos estudos clínicos, né, enfim, novos no sentido de que não foram publicados antes, né. Que mais? O Achille Mbembe tem um artigo chamado A Universalidade de Fanon, muito importante também. E, pessoal, todas as pensadoras e pensadores negros assim, dos anos 80, todos não, né? Mas assim, ler Lélia Gonzalez, né? A gente encontra o Fanon. Então é importante também, é importante ler Lélia Gonzalez pela Lélia Gonzalez, mas assim, é legal também ver essas releituras no Brasil do Fanon, né? A Neuza Santos, né? Como é que é? Tornar-se Negro. Ela está num diálogo direto com Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, essas pensadoras negras e pensadores negros no Brasil, é muito bacana lê-los por eles próprios, mas também ver, né, como Fanon, a fortuna crítica de Fanon entre os pensadores negros no Brasil, né? Acho que vale a pena. E, assim, se eu for lembrar de mais alguma coisa, me coloco à disposição também para responder, não sei se através do canal de vocês, ou se quiserem me adicionar. Eu comecei a usar há pouco tempo esse aplicativo aí do Instagram, sou meio lerdo, meio lesado ainda, mas me coloco à disposição, quem quiser fazer pergunta por aqui, né, no privado,
ou pelo canal de vocês, eu posso responder. E no mais é isso, gente. Eu quero agradecer muitíssimo ao Andi, agradecer muitíssimo ao meu professor Marco Antônio Bonfim, parabenizar pelo grupo de estudos Discurso, Identidade, Raça e Gênero, parabenizar mais uma vez pela iniciativa desse primeiro ciclo de debates, Linguagem e Colonialidade, e vida longa aí a vocês, viu? Obrigado, e é isso. Agradecido. Pronto. Gente, obrigado por terem nos acompanhado até agora. Professor Tiago, a gente agradece em nome do grupo, né, do GEDIRG. E, pessoal, a gente vai deixar todos esses vídeos, todas essas lives vão ficar salvas aqui, tanto na nossa página aqui do GEDIRG no Instagram e também no Facebook e no YouTube. Então, vai ter acesso em tudo quanto é lugar. Viu? Estão perguntando, né, se vai ficar gravado. Vai sim. Obrigado mais uma vez a todos, os professores, que eu vi que tinham professores aqui participando também, enfim, todo mundo. Se vocês precisarem de mais informações, coisas que foram faladas aqui, indicação de texto, bibliografia, a gente vai deixar disponível um acervo com esses textos também, viu? Então é isso, gente. Muito obrigado. Semana que vem teremos uma outra live. Eu vou só conferir quem é a professora, porque eu realmente esqueci o nome. A professora doutora Ana Lúcia. A live vai ser sobre letramentos de resistência. Então, vamos chegar junto. Amanhã a gente já está lançando o banner para vocês compartilharem, tá bom? Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Valeu, professor. Valeu, Andi. Muito. Acho que a gente continuaria aqui falando sem parar sobre Fanon. Você trouxe muita luz para a gente, muito conhecimento para a gente. Fico feliz. Aproveito também para agradecer, porque o professor está me ajudando também. Faz parte da minha banca na dissertação, então ele tá dando também essa força, então vou aproveitar esse momento para agradecê-lo, né? Um homem cheio de sabedorias, viu? Tamo junto, Andi, eu que agradeço aí, tô aprendendo muito contigo também. Valeu, um abraço aí, tudo de bom, gente. Obrigado, pessoal, até mais, tchau, tchau.